Se você vai ter de escrever uma redação dissertativa expositiva com tópicos na sua prova, mas não sabe como nem em quais parágrafos vai ter de colocar cada um daqueles tópicos, então você chegou no lugar certo. Porque eu vou escrever uma do zero, linha por linha nesta aula, mostrando como fazer isso e quais estratégias você pode utilizar. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula aqui deste canal. Eu sou o professor João Matos. Neste canal eu ajudo pessoas que precisam ser aprovadas em alguma prova que cobre redação dissertativa a tirarem boas notas. Então, se você quer aprender redação de verdade, você está no lugar certo. Uma redação que, além de ser autoral, ser escrita com as suas palavras, tenha condições de ser aprovada em qualquer banca que você queira prestar. Então, se esse é o seu propósito, já se inscreve no canal e já ativa o sininho para não perder nada do que eu publico aqui. Bom, redação dissertativa com tópicos. O que seria redação dissertativa com tópicos? Acho que você já deve ter visto alguma proposta de redação em que, ali na proposta, além do tema que a banca está cobrando sobre aquele assunto, ela ainda coloca abaixo, coloca mais ou menos assim, você precisa abordar os seguintes tópicos, você precisa abordar isto, 2 pontos, A, isto, B, aquilo, C, aquilo outro. Então, além de você abordar o tema, você precisa falar, abordar, dissertar sobre cada um daqueles tópicos. Essa é a redação com tópicos. E nesta aula eu vou escrever uma do zero para você ver quais estratégias utilizar e como colocar cada um desses tópicos, como distribuir cada um desses tópicos em cada parágrafo. Este tema foi uma sugestão de um seguidor aqui do canal. Então, caso você tenha alguma sugestão de tema, tenha alguma dúvida sobre redação que você não conseguiu ser esclarecida sobre ela até hoje, coloca aqui nos comentários que eu vou preparar uma aula sobre essa questão, sobre esse assunto. Bom, então como seria? Vou mostrar aqui na prática como que é essa proposta de redação que cobra, além do tema, cobra esses tópicos. Eu vou pegar uma proposta de redação aqui. Então vamos lá, aqui está a minha proposta. E eu vou explicar exatamente aqui nessa proposta como que os tópicos se apresentam para quem vai escrever a redação. Então vamos lá. Foi cobrado de uma redação da Convest, da banca que faz a prova da Unicamp, do vestibular da Unicamp. Então foi cobrado no vestibular da Unicamp de 2018. Aqui está. Foi cobrado no texto 1, que nessa proposta foram cobrados, na verdade, 2 textos, né? Aqui é uma nova proposta. Então vamos trabalhar com esse primeiro texto aqui, ó. Então vamos lá. Você é um estudante do ensino médio e foi convidado pelo Grêmio Estudantil para fazer uma palestra aos colegas sobre um fenômeno recente, o da pós-verdade. Leia os textos abaixo e, a partir deles, escreva um texto base para a sua palestra, que será lido em voz alta na íntegra. Seu texto deve conter A. Uma explicação sobre o que é pós-verdade e sua relação com as redes sociais. B. Alguns exemplos de notícias falsas que circulam nas redes sociais e se tornaram pós-verdade. C. Consequências sociais que a disseminação de pós-verdades pode trazer. Você poderá usar também informações de outras fontes para compor o seu texto. Então aqui está a nossa proposta. Veja, aqui estão os tópicos que eu acabei de falar. Você não vai falar só sobre pós-verdade. Tá vendo? Fenômeno recente da pós-verdade. Não. Até porque se fosse falar isso, seria mais um assunto do que um tema, né? Muito restrito. Então eles optaram por dar um tema mais restrito, que mais se aproxima de um assunto, né? Que é pós-verdade. Por quê? Porque ele será mais detalhado nos tópicos. Aqui estão os tópicos. A.
Deve conter, aqui ó, deve conter, então não pode faltar nenhum desses tópicos, ó. A. Uma explicação sobre o que é pós-verdade e suas relações com as redes sociais. Tá percebendo que eu vou ter que primeiro explicar o que é pós-verdade e depois dizer quais são as relações com as redes sociais desse fenômeno? Então tá ok. B. Alguns exemplos de notícias falsas que circulam nas redes sociais se tornaram pós-verdade. Aqui, ó. Presta atenção numa coisa. Exemplos para o quê? Para tornar mais concreta a explicação abstrata do que é pós-verdade. Tá entendendo? É um ótimo recurso para uma redação. Consequências sociais, tópico C, que a disseminação de pós-verdade pode trazer. E agora as consequências. Além disso, ó, a proposta é clara. Ó, você poderá usar também informações de outras fontes para compor o seu texto. Então, aqui fica claro que você não precisa só ficar restrito a dar exemplos, a falar alguma consequência. Pode trazer alguma outra informação do seu repertório de conhecimentos. A proposta aqui ela deixa claro que você pode fazer isso. Agora, uma observação aqui sobre essas propostas de redação que cobram tópicos. Primeiro, você vai ter que abordar na sequência que está sendo cobrado aqui, ó. Primeiro, uma explicação sobre o que é pós-verdade e sua relação com as redes sociais. Depois o B, alguns exemplos. Depois o C, consequências sociais dessa disseminação. Não pode inverter a ordem. Até porque, normalmente, como aconteceu aqui nessa proposta, os tópicos eles são montados de uma forma lógica. Para e pensa comigo, ó, numa sequência em que a redação tenha uma progressão temática lógica. Porque, ó, veja, como é que eu vou falar sobre pós-verdade se eu não explicasse primeiro o que é pós-verdade? Por isso que ele está pedindo uma explicação primeiro aqui, ó, sobre o assunto pós-verdade. Eu não poderia, por exemplo, escrever consequências, que é o tópico C, da disseminação de pós-verdade, sem ter explicado o que é pós-verdade. E sem ter dado exemplos, como está no tópico B. Está percebendo que eles são montados numa ordem já lógica, já para você não precisar se preocupar com isso? Qual é a vantagem desse tipo de proposta? Qual é a vantagem? Primeiro, você não precisa criar por sua conta qual vai ser a sequência lógica que você vai abordar o tema. Você não precisa quebrar a cabeça com isso. Já está tudo aqui. Os seus tópicos frasais, inclusive, já estão construídos aqui, ó. Essa é uma grande vantagem, que essas propostas elas acabam sendo mais fáceis se você domina o assunto. Como nós vamos aqui, ó, tudo está nos encaminhando para uma redação expositiva, como você percebeu. Porque na proposta, a pessoa vai ter que explicar o assunto pós-verdade, como se fosse dar uma aula sobre esse assunto para um grupo de estudantes. Ou seja, ele não vai precisar provar que a pós-verdade existe, não precisa provar nada, porque o fenômeno já existe. Inclusive, nós vamos ver aqui, ó, mais detalhes na proposta. Vou ler com vocês aqui para a gente tentar entender melhor esse assunto. Mas não vai precisar provar que existe, não vai precisar fazer uma argumentação sobre esse assunto. É uma explicação. Logo, a proposta está pedindo o quê? Uma redação expositiva. Então, essa é uma das grandes vantagens de você escrever uma redação com tópico quando você já domina o assunto. E esse tipo de proposta é muito comum em concursos, cobrada em concursos, com estudos de casos, com conhecimento mais específico daquela área que a pessoa está prestando. Então, normalmente, como a pessoa já estudou para aquele assunto, para aquela área que ela está prestando, já tem bastante domínio daquele conteúdo, fica fácil dela escrever uma redação, mesmo que já venha cobrando os tópicos. Mesmo que já venha cobrando especificamente o que ela tem que abordar sobre aquele tema, fica mais fácil.
essa é uma das grandes vantagens. A desvantagem desse tipo de redação é que se você não domina um desses tópicos, você conhece o assunto, mas não domina um desses tópicos, então às vezes você pode se enroscar ali, se complicar, porque o que é uma redação expositiva? Demonstração de conhecimento. Então, se você não tiver conhecimento sobre o assunto para explicá-lo, então você pode ser prejudicado. Esse é o grande macete da redação expositiva, é você conhecer o assunto e conhecer as técnicas para você desdobrar aquele assunto também, né? Obviamente. As técnicas estão nas técnicas de redação, que é o que eu vou mostrar aqui na redação que eu vou escrever. Agora, o conhecimento do assunto, aí cada um tem que ter o conhecimento daquela área que ele vai estudar, daquela área que ele vai prestar. Nesse caso aqui, foi pedido uma proposta para o quê? Para um vestibular, porém de um assunto que já é um assunto já comentado, que já foi comentado em algum momento. E além disso, os textos motivadores aqui que nós vamos ler agora, eles dão alguma explicação. Ou seja, a pessoa que vem de um ensino médio, vai fazer esse vestibular, embora ela não conheça muito, eu já tenho ouvido falar muito por alto desse fenômeno pós-verdade, e nos textos fica claro o que é. Por isso que é bom também uma leitura atenta dos textos motivadores, como nós vamos fazer agora aqui. Primeiro texto, aqui está possivelmente uma caricatura, né? um desenho do Descartes, com aquela frase clássica dele, né? Penso, logo existo. Para determinar a verdade, né? Supostamente. E aqui, para determinar a pós-verdade, o cidadão, aparentemente uma pessoa comum, né? Acredito, logo estou certo. Ou seja, está nos dando aí uma indicação de que a pós-verdade passa a ter validade a partir do momento que você acredita. Então vamos lá, vamos ao texto B. Eu vou fazer uma leitura que é a forma como eu recomendo que você faça quando você vai trabalhar com uma redação em um exame, em uma prova. Você vai ler os textos de apoio ali. Eu vou ler aqui da forma como eu recomendo que você faça. Primeiro de tudo, que você olhe a fonte aqui. Ó. Tá vendo? É adaptado do texto que é pós-verdade. A palavra do ano, segundo a Universidade de Oxford, é extraído de um portal aqui, ó, Nexo Jornal. E, às vezes, essa fonte nos diz muito sobre o que nós vamos ler. Por isso que é interessante você ler a fonte antes. Se às vezes é de um portal, às vezes é de um livro, tudo bem. Mas às vezes pode ser de um veículo que ele tem uma certa opinião demarcada, estabelecida já. Por exemplo, se ele é de esquerda, se ele é de direita, entendeu? Ou se ele aborda só assuntos relacionados àquela área, também interessante para saber que ele vai escrever com propriedade sobre aquele assunto e assim por diante. Vamos lá. O que é pós-verdade? A palavra do ano segundo a Universidade de Oxford. Anualmente, a Oxford Dictionaries, parte do departamento de imprensa da Universidade de Oxford responsável pela elaboração de dicionários, elege uma palavra para a língua inglesa. A de 2016 foi pós-verdade, que lá no original é post-truth. Bom, aqui a gente já tem uma informação interessante aqui, ó. E é isso que eu recomendo que você faça quando você fizer a leitura dos textos de apoio. Puxe setas aqui, mostrando o que é relevante naquilo que você está lendo. Aqui tem algo que é relevante. Olha, 2016, tá vendo? Essa proposta de redação ela é de 2018, ou seja, 2 anos depois. Então, já se fazia 2 anos que esse termo foi escolhido como palavra do ano lá na Inglaterra, Universidade de Oxford. Ou seja, já é um tempo considerável, 2 anos. Já é um tempo considerável. Então é interessante que esses 2 anos já é um tempo considerável. Então é interessante que essa palavra ela já está provavelmente sendo muito divulgada. Ainda que a pessoa que está lendo isso aqui está ouvindo falar pela primeira vez, nesses 2 anos nunca tenha ouvido falar,
às vezes a gente não sabe tudo, a gente não sabe todas as informações que estão na mídia. Então, é algo que já é muito falado, isso é interessante. Continuando, a palavra é usada por quem avalia que a verdade está perdendo importância no debate político. Por exemplo, o boato amplamente divulgado de que o Papa Francisco apoiava a candidatura de Donald Trump não vale menos do que as fontes confiáveis que negaram esta história. Aqui, ó, tem outra característica interessante aqui, ó, nessa explicação aqui, ó. Qual é? Que mesmo diante da verdade, do esclarecimento da verdade, a pós-verdade teve força, né? Aqui, ó, tá dizendo que não vale menos do que as fontes confiáveis que negaram essa história. Então ela teve força mesmo diante da verdade. Segundo o Oxford Dictionaries, a palavra vem sendo empregada em análise sobre dois importantes acontecimentos políticos: a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e o referendo que decidiu pela saída da Grã-Bretanha na União Europeia, designado como Brexit. Ambas as campanhas fizeram uso indiscriminado de mentiras, como a de que a permanência da União Europeia custava à Grã-Bretanha 470 milhões de dólares por semana, no caso do Brexit, ou de que Barack Obama é fundador do Estado Islâmico, no caso da eleição de Trump. Em um artigo publicado em setembro de 2016, a influente revista britânica The Economist destaca que políticos sempre mentiram, mas Donald Trump atingiu um outro patamar. A leitura de muitos acadêmicos e de mídia tradicional é que as mentiras fizeram parte de uma bem-sucedida estratégia de apelar a preconceitos e radicalizar posicionamentos do eleitorado. Olha que outra interessante informação sobre a pós-verdade. Que a estratégia foi de apelar a preconceitos e radicalizar posicionamentos do eleitorado. Ou seja, ela tem tanto essa aparência de verdade, por quê? Porque ela utiliza crenças que já existem. Preconceitos, por exemplo, posicionamento das pessoas com relação, no caso do eleitorado ali, mas como as pessoas se posicionam. Então, baseada nessas informações, a pós-verdade ela acaba parecendo muito com a verdade. Ela bebe nessas fontes, utiliza já as crenças existentes para parecer que é verdade. Apesar de claramente infundadas, denunciar essas informações como falsas não bastou para mudar o voto majoritário. Ou seja, as pessoas não voltaram atrás naquilo que elas creram. Por quê? Porque muito provavelmente foi mais... A aparência de verdade foi mais forte do que a própria verdade. Foi mais convincente do que a própria verdade. Para diversos veículos de imprensa, a proliferação de boatos no Facebook e a forma como o feed de notícias funciona foram decisivos para que informações falsas tivessem alcance e legitimidade. Este e outros motivos têm sido apontados para explicar a ascensão da pós-verdade. Olha aqui outra informação interessante. A pós-verdade por si só ela não teria ganhado tanto corpo, tanta fama, vamos dizer assim, não teria espalhado tanto se não fosse com o auxílio das redes sociais e as divulgações lá nos feeds, etc. Porque esse foi um auxiliador, foi um meio de distribuição. Se não fossem as redes sociais, muito provavelmente as mentiras elas não teriam sido divulgadas. Não teriam acontecido, vamos dizer assim. Elas teriam acontecido no sentido de serem inventadas, mas não teriam chegado a muita gente. Plataformas como o Facebook, Twitter e o WhatsApp favorecem a replicação de boatos e mentiras. Grande parte dos factoides são compartilhados por conhecidos nos quais os usuários têm confiança, o que aumenta a aparência de legitimidade das histórias. Os algoritmos utilizados pelo Facebook fazem com que os usuários tendem a receber informações que corroboram seu ponto de vista,
formando bolhas que isolam as narrativas, às quais aderem de questionamentos à esquerda ou à direita. Aqui tem outras duas informações interessantes. Você tem que sublinhar na sua proposta e puxar uma seta e colocar esses insights que você vai tendo, essas luzes que vão surgindo na leitura. Plataformas favorecem a replicação de boatos. Por causa do quê? Dos algoritmos. Não, primeiro ele fala aqui, ó, por causa dos compartilhamentos por usuários conhecidos. Ou seja, o que faz a pós-verdade parecer ainda mais verdade é o fato de as pessoas que são conhecidas nossas publicarem. É como se alguém estivesse indicando para nós aquilo, ó, dá uma lida nisso aqui. Porque, tá vendo? Ó, eu acredito que é verdade. Então já tem o aval da pessoa que distribuiu e compartilhou. Já tem o aval. E além disso, ele ainda fala dos algoritmos aqui no fim. E os algoritmos eles tendem a mapear o nosso comportamento. Ou seja, se você sempre recebe críticas à esquerda e abre, então você vai sempre receber daquilo. E você vai acabar isolado numa bolha sem ter a informação completa, os dois lados. É isso que está dizendo aqui. O que contribui ainda mais para a pós-verdade ser disseminada e depois nem a verdade em si conseguir tirá-la da crença das pessoas. Então é isso. Aqui está a nossa proposta. Uma coisa interessante dessa proposta aqui que eu sublinharia também no fim é o seguinte. Você está vendo que em nenhum momento a proposta aqui falou em fake news. Ou seja, o assunto aqui não é fake news, é pós-verdade. Se eu direcionasse a minha argumentação, aliás, a minha exposição aqui para fake news, eu iria estar o quê? Tangenciando o tema. Por quê? E é muito fácil das pessoas, ao lerem, por elas não saberem muito o que é pós-verdade, ou estarem entrando em contato pela primeira vez com esse termo, e conhecer já fake news, direcionar suas ideias, o seu texto para fake news, que é o que ela sabe. Mas na verdade não é isso que está sendo cobrado. Então isso que você tem que ficar atenta quando for desenvolver uma proposta de redação. Não é o que você sabe que está sendo cobrado muitas vezes. É o que está sendo cobrado. É o que é. Não é o que você quer. Se eu falasse de fake news, por que eu iria estar tangenciando? Porque a fake news é diferente da pós-verdade, pelo que nós lemos aqui. A fake news é só a mentira em si. A pós-verdade ela é a mentira que se parece verdade, que acaba sendo mais convincente do que a própria verdade, por diversas razões que nós lemos aqui. Porque as pessoas compartilham, já vem o aval das pessoas, porque o algoritmo acaba mapeando o seu comportamento e você acaba recebendo mais daquilo, porque ela se alimenta muitas vezes das crenças que as pessoas têm e cria uma mentira em cima disso, para parecer mais ainda verdade. Então é isso. Aqui está a nossa proposta. Agora eu vou passar para a escrita em si, propriamente dita. Só que eu vou abrir já dar um esclarecimento aqui, né? Eu não vou trabalhar com a proposta da forma como está sendo pedida aqui, ó. Que se cria uma palestra. Eu vou deixar claro aqui, já que eu vou escrever o quê? Eu vou escrever uma redação, que é a proposta desse canal. Esse canal, a proposta é escrever o quê? Redação, um gênero textual que tem características específicas. Introdução, desenvolvimento, conclusão, ou parágrafo conclusivo. E no caso da exposição nem tem esse parágrafo, ou nem precisa ter. Mas eu não vou trabalhar aqui como se fosse uma palestra. Porém, se você fosse desenvolver essa proposta de redação, você teria que escrever como se fosse uma palestra. Por exemplo, introduzindo o texto como: olá, tudo bem, pessoal, seja bem-vindo, entendeu? E depois sim escrever na íntegra, como está dizendo aqui, ó, você terá que ler o texto na íntegra. Aí sim, escrever toda a palestra dissertando sobre o assunto pós-verdade e no fim, muito obrigado pela presença de vocês e até mais. Alguém ficou com alguma dúvida, por exemplo? Escrever no fim do texto.
Ou seja, construir um gênero textual de palestra mesmo. O que eu vou fazer aqui é um gênero redação mesmo, que é a proposta desse canal. Para você entender como escrever uma redação com tópicos. É isso. Beleza? Então vamos partir para o nosso planejamento aqui. A questão, a dúvida que deve estar na sua cabeça é a seguinte: como será que eu distribuo esses tópicos em cada parágrafo? É o que eu vou te mostrar, como eu fiz aqui, né? Vou tentar te mostrar agora como eu desenvolvi isso. Então nós temos o tema: o fenômeno da pós-verdade. Na verdade, eu não enxergo nem isso como um tema, eu enxergo como um assunto. Pós-verdade. Por quê? O tema ele é mais específico. Ele tem mais delimitações. Por exemplo, um tema seria pós-verdade no Brasil, ou nos Estados Unidos, impactos, etc. Colocar delimitações ao assunto. Mas nós temos o assunto, mas por que foi construído só o assunto? Por causa do que vem depois. Tópicos. Então, os tópicos especificam mais o assunto, que é o papel que o tema faz. Então, como que eu distribuí isso aqui? Como que eu vou distribuir aqui? Para mim, primeiro tem que ficar claro para você que você pode distribuir da forma como você achar melhor. Entretanto, por exemplo, você não vai trocar a ordem, como eu falei, você tem que falar nessa ordem. E não vai deixar de abordar nenhum desses tópicos. Essas são as regras máximas. A lei máxima desse tipo de proposta de redação. Agora, como você vai distribuir no seu texto, aí fica a seu critério. Como você achar melhor. Como eu achei melhor? Vamos lá. A minha introdução, eu vou falar somente metade do tópico A. Só a explicação sobre o que é pós-verdade. Por que eu optei por isso? E não falar sobre por exemplo, a relação com as redes sociais, a segunda parte aqui. Por que eu optei por isso? Porque eu prefiro fazer uma introdução um pouquinho mais completa. Isso vai agregar ao meu texto, isso vai contribuir para o meu texto ficar mais bem desenvolvido. Como assim mais completa? Com uma contextualização sobre o tema, introduzindo. Depois, com uma ideia central no fim do parágrafo, para direcionar o meu leitor para o que eu vou dizer. Eu achei que a minha introdução ela ficaria um pouquinho mais completa e mais agradável se eu trabalhasse, agradável de ler, se eu trabalhasse dessa forma. Só com uma explicação primeiro e depois o resto do que está pedindo nos demais parágrafos. Agora você vai me perguntar assim, eu posso fazer isso? A banca não vai entender que eu deixei de trabalhar com algum desses tópicos? Não. E você vai trabalhar nos parágrafos seguintes. Ela não está dizendo ali em qual parágrafo você vai ter que abordar. E nem diz, nem cobra geralmente. Ela só cobra os tópicos e você que se vira para distribuir onde você quiser. No desenvolvimento 1 meu, eu vou trabalhar com... Aí sim, eu pego a outra metade do primeiro tópico, as relações... A relação com as redes sociais. E vou pegar o segundo tópico aqui, exemplos. Eu vou trabalhar com metade do tópico A e o tópico B completo no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Eu achei melhor dessa forma, porque... Assim que eu falar sobre a relação das redes sociais, eu já coloco exemplo na sequência. Então fica interessante, junto. E o último meu parágrafo de desenvolvimento, eu vou trabalhar só com as consequências da disseminação. Tem um detalhe aqui, no tópico B, dos exemplos, que talvez não tenha ficado muito claro na nossa leitura. Mas é uma coisa que precisa atentar quando você for escrever a redação. Está na sutileza ali dos detalhes, Alguns exemplos de notícias falsas que circularam nas redes sociais e que se tornaram pós-verdade. Presta atenção nisso. Ou seja, eu não vou falar só exemplos de notícias falsas. Senão, se eu fizesse isso, não estou atendendo o que está sendo pedido. Vou falar sobre notícias falsas que se tornaram pós-verdade. Esse é o detalhe. Não é qualquer fake news, como eu disse ainda há pouco, porque eu poderia tangenciar. São fake news que se tornaram pós-verdades.
Esse é o ponto aqui que está sendo pedido. E por fim, no segundo parágrafo de desenvolvimento, meu terceiro parágrafo da redação, vou trabalhar com consequências. Com consequências isoladas só no terceiro parágrafo, no segundo de desenvolvimento. Por que eu optei por jogar as consequências sozinhas em um parágrafo? Porque você pode extrair muita coisa de consequências. Pelo que eu percebi na hora de desenvolver a redação, na hora de pensar, eu percebi que as consequências, isso dá muito pano para manga para dissertar, para escrever. Então, já para eu ter o que falar, eu vou colocar isso isoladamente em um único parágrafo. Então, essa é a minha estruturação. É assim que eu vou trabalhar. A primeira coisa que você tem que fazer quando você estiver diante de uma prova com tópicos é pensar exatamente isso. Onde você vai colocar cada um? Onde faz mais sentido você colocar cada um? Onde faz mais sentido? Explicação, como é o primeiro tópico, tem que ser na introdução. Você não ia fugir disso. Agora, eu poderia muito bem falar também da relação com as redes sociais já no primeiro parágrafo. Poderia, se eu quisesse, mas eu achei que assim não ficaria melhor a minha redação, como eu disse. Então, eu preferi jogar para o parágrafo seguinte, trabalhar com a relação às redes sociais, mais os exemplos. E assim por diante. Como essa redação é uma redação expositiva, ela não tem obrigatoriedade de ter parágrafo conclusivo. Então, eu vou trabalhar só com 3 parágrafos na redação. Estou dispensado de fazer a conclusão, por quê? A conclusão ela é unicamente um processo argumentativo. Você já parou para pensar nisso? E toda vez que você conclui algo, você está concluindo uma declaração, uma afirmação ou negação, mas uma declaração que ela é, de alguma forma, controversa. Ou seja, ela não pode ser uma explicação, ela não pode ser uma exposição. Se ela é controversa, ela não pode ser explicação nem exposição, porque a explicação, a exposição, elas são fatos aceitos. Eu não posso explicar nada para alguém ou ensinar nada para alguém que não seja um fato. Porque aí eu estou falando algo que é da minha cabeça, se não for um fato. Então, logo, como a conclusão é um processo unicamente argumentativo, porque é fruto de uma inferência, eu estou dispensado de fazer uma conclusão. Eu poderia fazer um parágrafo fechando, ou 2 linhas no máximo, fechando, sintetizando o que eu disse. Fazendo uma síntese, explicando de forma resumida aquilo que eu acabei de explicar. Aí sim, aquilo que eu acabei de expor. Mas eu preferi, para poder trabalhar melhor com essa proposta, poder desenvolver melhor cada um desses tópicos, eu preferia abolir esse parágrafo conclusivo. Esse parágrafo de fechamento, no caso da redação expositiva. Preferia abolir. Então vamos lá. O que nós temos? Como é a estrutura da introdução? A estrutura da introdução, como eu já expliquei em algumas aulas aqui no canal, e você já deve saber, é começar com uma contextualização do tema ou do assunto que você vai abordar, fazer uma contextualização que é o quê? Colocar o tema ou o assunto dentro de uma situação, de uma determinada situação. E não exatamente começar já abordando o tema direto. Eu coloco dentro de uma situação para que isso? Para deixar mais claro para o leitor sobre o que eu vou falar. Na sequência vem o tópico frasal, que é a ideia núcleo, a ideia essencial daquele parágrafo, que normalmente contempla aqui o problema da redação. E no caso da exposição, existe um problema também, mas é um problema de natureza expositiva, que é um problema de conhecimento. Ou seja, aquele leitor meu, aquele público para o qual eu estou dissertando, ele não tem informações sobre aquele assunto. Então, eu tenho que preencher essa lacuna com informações. E, por último, uma ideia central, que é o que eu vou abordar em toda a redação, em todo o texto. Por isso que é a ideia central. A ideia central que eu vou sustentar nos parágrafos seguintes. Então, o que eu tenho que planejar em primeiro lugar aqui?
Dou um doce para quem acertar. É a contextualização? Eu posso começar já pensando no que em como eu vou introduzir esse parágrafo? Se eu fizesse isso, eu ia acabar de me contradizer, porque eu disse que a informação núcleo, a informação essencial está aqui no tópico frasal. Se a informação essencial está no tópico frasal, tudo gira em torno dele. Tudo nesse parágrafo vai girar em torno do meu tópico frasal, que ela é a informação essencial. Ela é a contextualização, a ideia central é um desdobramento do tópico frasal. Tem que partir do tópico frasal. Então, a minha primeira missão, quando eu vou desenvolver essa redação, é pensar no tópico frasal. Primeira missão. E no caso da introdução, no tópico frasal da introdução. Bom, mas acontece que assim, ó, a banca, como ela já me deu uma proposta de redação em que há tópicos, então eu já tenho os tópicos frasais que eu vou trabalhar em cada uma. E como eu disse, eu vou trabalhar somente com a explicação sobre o que é pós-verdade. Foi isso que eu planejei lá anteriormente, quando eu me deparei com os tópicos. Então, esse é o meu tópico frasal. E fazer uma explicação sobre o que é pós-verdade. É isso. Então, qual é a melhor forma de como se diz, escrever esse tópico frasal? Qual é o melhor formato que ele poderia ter? O que você acha? O melhor formato, como eu vou fazer uma explicação, é o quê? É uma definição. Pura e simples. Vou fazer uma definição. Só que eu preferi fazer uma definição assim, não com as minhas palavras. Eu prefiro fazer uma definição nesse caso, eu acho que vai dar mais assertividade, não só assertividade, mas como valorizar mais o meu texto, trazer um testemunho autorizado junto com essa definição. O que seria um testemunho autorizado? Palavra de outra pessoa que já estudou esse assunto e que conhece esse assunto, no lugar das minhas palavras. Ou seja, eu faço as palavras dele, da outra pessoa, que muitas vezes é um especialista nesse assunto. E com isso eu trago o quê? Autoridade para o meu texto. Autoridade para as minhas palavras. Eu pego emprestado a autoridade da pessoa que estudou, que pesquisou sobre isso, que já conhece. Eu pego a autoridade dela para mim. Então, o meu texto ele fica mais relevante, se torna mais relevante e mais confiável, até inclusive, porque eu estou pegando palavras de uma pessoa que realmente conhece o assunto. Então, como que eu posso me fazer essa pergunta para encontrar essa definição? É uma pergunta simples. Como se define isso? E no caso, pós-verdade. Como se define pós-verdade? Então eu vou trazer aqui uma definição, não a minha, como eu disse. Eu vou usar um testemunho autorizado para definir isso. Então eu prefiro definir segundo a Academia Brasileira de Letras. Eu pegar a definição que eles deram lá. Que é, segundo a Academia Brasileira de Letras, pós-verdade é informação ou asserção que distorce deliberadamente a verdade ou algo real, caracterizada pelo forte apelo à emoção e que, tomando como base crenças difundidas em detrimento de fatos apurados, tende a ser aceita como verdadeira, influenciando a opinião pública e comportamentos sociais. Tá vendo como eles deram uma explicação bem mais completa do que eu daria? Eu ia dizer, provavelmente, que a pós-verdade é uma mentira que se parece com a verdade, porque se alimenta de crenças já existentes. Talvez eu diria isso. Mas não, a Academia Brasileira de Letras, que, não sei se você sabe, é a que produz, é a responsável pelo dicionário Volpe, que é o dicionário de verbetes da nossa língua. Ou seja, para uma palavra entrar no nosso léxico e passar a ser dicionarizada, ela tem que primeiro ser contemplada pela Academia Brasileira de Letras, pelo Volpe. Então, enquanto ela não assumir a existência daquela palavra, então ela não entra, ela não é dicionarizada. E a Academia Brasileira de Letras deu uma definição para ela.
tudo a ver com o que nós lemos lá, né? Pós-verdade é a informação ou asserção que distorce deliberadamente a verdade, ou seja, ela distorce de forma intencional, que nem eles disseram lá da campanha do Trump, que contou mentiras de uma forma, assim, deslavada, né, vamos dizer, segundo o que se fala na mídia. Então, deliberadamente, assim, intencionalmente. Ou algo que é real. A verdade ou algo que é real. Ou seja, como é muito difícil determinar o que é verdade, muitas vezes, distorce o que é algo real. Às vezes, uma realidade que todo mundo sabe que existe, a pós-verdade vem e distorce aquilo. Caracterizada pelo forte apelo à emoção, ou seja, aqui, ó, apelo à emoção. Ou seja, se utiliza das crenças, dos sentimentos, das emoções já existentes. Para parecer mais ainda como verdade. E que, tomando como base crenças difundidas, em detrimento de fatos apurados, ou seja, o importante são as crenças, não os fatos, tende a ser aceita como verdadeira. Ela tem uma cara de verdade, tende a ser aceita. Influenciando a opinião pública e comportamentos sociais. Ou seja, depois que a Inês é morta, não tem mais o que fazer. Depois que todo mundo já acreditou que aquilo ali era verdade e que o Trump foi eleito e que isso e aquilo, aí não tem mais. Mesmo você falando que aquilo era mentira, provando, a besteira já foi feita. E segundo, que muitas vezes, por ela parecer muito verdade, ela acaba não sendo acreditada. A verdade acaba não sendo acreditada. E é o que acontece aqui. Então você viu que tem uma explicação bem mais completa do que eu daria, por isso que eu optei por utilizar a definição da Academia Brasileira de Letras. Agora você vai dizer assim para mim, ó, mas eu vou estar lá na minha prova, eu não tenho acesso à definição da Academia Brasileira de Letras. Tudo bem, muitas vezes você não tem essa definição, mas às vezes você está falando lá sobre contabilidade, sobre direito administrativo, você está falando sobre pedagogia, algum aspecto da pedagogia, um assunto que muitas vezes você domina e para o qual você estudou para fazer aquela prova, e às vezes você lembra de uma citação, de alguma definição que algum livro deu, você estudou. Às vezes você pode lembrar, pode acontecer disso. Não é obrigatório. Estou falando que isso aqui dá mais credibilidade para o seu texto, mas não quer dizer que isso aqui é obrigatório. Eu fiz isso aqui mais como uma possibilidade, mas eu poderia muito bem definir aqui com as minhas palavras e ponto. Acabou. Baseado naquilo que eu li. Você viu? Eu fui lendo os textos de apoio e fui tirando ideias. O que me soa esse parágrafo? O que me soa esse? O que está querendo dizer? E com essas ideias que eu fui tirando ali, eu poderia muito bem vir aqui definir o que é pós-verdade com as minhas palavras. Seria perfeitamente cabível na prova. Mas como eu estou fazendo um texto aqui que eu estou planejando aqui, sem aquela pressão, eu preferi fazer essa definição. Mas você poderia muito bem, como eu disse, definir com as suas palavras. Então vamos lá. Qual é o próximo passo? Acabei de encontrar o meu tópico frasal, que é a definição do fenômeno pós-verdade. Acabei de encontrar. Qual é o próximo passo? Como eu vou introduzir esse parágrafo? Que é a contextualização. Como eu faço essa contextualização? Eu sei que isso hoje em dia é muito distorcido. Ensina-se que traz ali um repertório, traz ali um repertório legitimado, como o Enem chama. Traz ali uma citação, fala de um filme. Não, você não é obrigado necessariamente a começar uma redação assim. Não é obrigado. Traz uma alusão histórica. Não. Você tem N maneiras de começar uma introdução. N maneiras. Essa daí de trazer um repertório, uma citação, é só mais uma. Então, vamos lá. O que eu pensei? Eu pensei em trazer uma evidência na forma do quê? De uma alusão cinematográfica. Ou seja, eu vou falar de
Não necessariamente de um filme, né? A alusão cinematográfica, eu posso estar me referindo a uma novela, por exemplo, a uma série, algum conteúdo audiovisual, na verdade, né? Então, por que é uma evidência? Porque é algo concreto. Eu mencionar um filme, uma série, uma novela, uma animação, isso prova alguma coisa? Isso explica alguma coisa? Não. É só uma evidência. É só uma forma indutiva de raciocinar. Mas que serve muito bem para iniciar uma introdução. Serve muito bem. Então, que pergunta eu posso me fazer para encontrar uma evidência? Na forma de uma alusão cinematográfica, no caso, que é o que eu quero. Poderia ser, essa evidência também poderia ser de N maneiras. Como, por exemplo, a própria citação, um testemunho autorizado, outro testemunho autorizado, poderia ser, por exemplo, dados estatísticos, poderia ser fatos, um fato em si. Eu citar um fato sobre o assunto, um exemplo, uma sequência de exemplos, uma sequência de fatos, uma sequência de testemunhos autorizados, que seria uma enumeração. Poderia ser, a própria evidência ela é multiformatos, mas eu quero uma evidência mais específica, que é a de uma alusão, né? Uma alusão cinematográfica. E eu pensei assim, ó, qual pergunta que eu tenho que fazer? Qual alusão cinematográfica demonstra isso? Demonstra o quê? Que a informação... Aí eu fui lá na definição de pós-verdade, né? Que eu acabei de pegar lá da Academia Brasileira de Letras. Só que aqui eu dei uma resumida. Qual alusão cinematográfica demonstra que a informação caracterizada pelo forte apelo à emoção, em detrimento de fatos apurados, tende a ser aceita como verdade? Eu dei uma resumida ali em tudo aquilo. Não ia ficar muito extensa essa pergunta, né? Quando chegasse lá no fim da pergunta, eu já ia esquecer o começo dela. Qual alusão cinematográfica demonstra que a informação caracterizada pelo forte apelo à emoção, em detrimento de fatos apurados, tende a ser aceita como verdadeira? Então, na verdade, essa alusão ela vai acabar exemplificando a pós-verdade, se você parar para pensar. Vai acabar exemplificando, mas vamos lá. Eu pensei assim, ó. Há uns meses atrás, eu trabalhei com uma série aqui no canal, nas aulas de repertório aqui do canal. Trabalhei com uma série. A série é uma série brasileira, um pouco antiga já, é chamada Hilda Furacão. Então, nessa série, o que aconteceu? Deixa eu explicar aqui mais ou menos a parte da série em que isso aconteceu, para você entender por que eu usei essa série. O Roberto Drummond, que escreveu a série e que supostamente participou de todos os fatos ali contados, ali narrados, ele é um personagem também dentro da série. E ele conhece a Hilda Furacão, que é uma cortesã, né? Ela veio de uma família de classe média alta e acabou caindo na prostituição. Então, todos ali queriam informações sobre ela. Quando ela foi para lá, para a Zona Boêmia, todos queriam informações, mas ninguém sabia nada sobre ela. E ela mesma não falava, ela encobria essas informações. Então, um determinado jornal contratou o Roberto Drummond, que era jornalista, para cobrir, e até porque o Roberto ele era amigo dela, amigo pessoal. Então, ninguém melhor do que ele para cobrir descobrir informações sobre ela, porque todos queriam saber, a cidade inteira queria saber. E a parte que eu quero destacar dessa série, a parte do encontro do editor desse jornal com o Roberto. Que ele anuncia para o Roberto que ele vai ter que cobrir a vida da Hilda Furacão, né? Vai ter que cobrir, vai ter que descobrir informações sobre ela. O Roberto vira para ele e fala assim, ó, é um problema, porque ela não fala da vida pessoal dela. Ela não conta de onde que ela veio, o que aconteceu, ela não conta. Ou ela não dá mais detalhes.
Aí o editor vira para ele, vem cá, jovem gafanhoto, deixa eu te explicar uma coisa sobre o jornalismo, então. Vem cá. Fala assim, ó. O ideal é a gente ter fatos. Esse é o ideal. Só que, como nós não temos fatos, quando nós não temos fatos, o que a gente faz? A gente conta as versões. Porque as versões, ela tem uma lógica. A versão, ela está para a ficção. Então, ela tem uma lógica pré-determinada. Já os fatos, eles não são muito coerentes, muitas vezes. Eles acontecem, mas não tem uma coerência intrínseca neles. Já a versão, como ela está para a ficção, ela tem uma lógica. Por isso, a versão é sempre mais interessante do que os fatos. Foi o que ele disse. Essa frase me chamou muita atenção e então eu decidi usar aqui porque ela exemplifica exatamente o fenômeno da pós-verdade. Então, a minha resposta para essa pergunta aqui, ó, qual alusão cinematográfica demonstra que a informação caracterizada pelo forte apelo à emoção, em detrimento de fatos apurados, tende a ser aceita como verdadeira? A frase do editor do jornal na série O do Furacão. A versão sempre faz mais sucesso do que os fatos. Foi exatamente o que ele disse lá. E que por acaso eu me lembrei dessa frase. Entendeu? Então, é por isso que eu falo sempre da importância do conhecimento de mundo para quem quer escrever redação de verdade. Para quem quer escrever uma redação que um professor criou, ou seja, que não é da cabeça dele, foi criado por alguém, ele só quer reproduzir, não precisa disso. Aliás, não precisa você ter ideias. Não precisa ter ideias novas, não precisa pensar, não precisa raciocinar. Aliás, eu acho que é isso que o sistema quer, né, da gente. A gente seja... que a gente não reflita sobre as coisas. Mas para quem quer, para quem tem um raciocínio crítico e quer escrever com as suas próprias palavras, qual é importante de você adquirir conhecimento? Qual a importância de você adquirir conhecimento de mundo? Na hora H, você vai precisar daquilo para sustentar as suas ideias, seja numa redação, seja na vida real, numa conversa, numa palestra, seja onde for. Vamos supor que eu tivesse essa situação da proposta de redação fosse uma situação real mesmo. Vamos supor que lá na minha escola existe um grêmio e o meu professor chegou para mim e falou, ó, eu quero que você faça uma palestra, isso vai valer nota, você vai fazer uma palestra para a turma sobre esse assunto aqui, ó, pós-verdade. Imagina, vamos supor que um tempo antes eu tinha assistido a essa série e, claro, eu assisti com atenção, né? Um dos princípios de você adquirir conhecimento de mundo é você consumir de forma a pensar no que você está consumindo. Não é maratonar. Eu vou supor que eu assisti de verdade e lembrasse dessa frase. Eu ia ter subsídios para compor essa introdução aí de uma forma muito melhor do que se eu pegasse uma situação qualquer descontextualizada aí. Uma situação de internet, uma citação de internet, por exemplo. Então, veja a importância do conhecimento de mundo. Então, vamos ver. Qual é o próximo passo? Agora eu vou criar minha ideia central. Essa minha ideia central, praticamente, ela está criada. Por quê? Porque eu vou só citar o que eu vou abordar no resto do desenvolvimento. Só isso. E o que eu vou citar no resto do desenvolvimento já está lá nos meus tópicos. Os tópicos que a banca já deu. Então seria o quê? Aqui, ó, desenvolvimento 1, eu vou trabalhar com a relação dela com as redes sociais e os exemplos. Eu não preciso citar os exemplos aqui na minha ideia central, porque isso aqui é um desdobramento, né? Você não concorda? É um desdobramento já de uma ideia mais abrangente. Exemplo é o mais concreto. Basta eu falar da relação das redes sociais e as consequências. Foi mais ou menos o que eu fiz aqui, ó. Ideia central 1. Qual a relação da pós-verdade com as redes sociais? E 2. As consequências sociais que a disseminação dela pode trazer. Exatamente o que foi pedido no tópico. É isso. Para deixar mais claro, se você não entendeu porque eu não citei os exemplos aqui, ó, tá pedindo no tópico B, por quê?
Em algum momento da sua redação, você vai criar a sua ideia central ou a sua tese na redação argumentativa e vai citar só os tópicos que você vai trabalhar em cada parágrafo. E dentro de cada tópico, dentro do parágrafo, em cada tópico, você vai trazer exemplos, vai trazer consequências, vai trazer causas e assim por diante. O exemplo, ele é um desdobramento. Então, eu não preciso citar aqui, porque o exemplo ele vai ser um desdobramento dessa relação da pós-verdade com as redes sociais. Entendeu? Vai ser um desdobramento. É a mesma coisa quando você vai resumir um parágrafo. Vamos supor, seu professor te pediu para resumir um parágrafo ou um texto inteiro, aí você vai resumir parágrafo por parágrafo. Você vai citar só mais as ideias centrais lá e não vai citar os exemplos que o autor dá. O exemplo é mais um desdobramento. É um detalhamento da ideia mais geral do parágrafo. É o mesmo caso aqui. O exemplo ele é só um detalhamento maior desse tópico e não precisaria ser citado aqui na minha ideia central. Na qualidade de só especificar mais aquilo que você está dissertando. Então vamos ver, com tudo isso montado, com tudo isso já estruturado, nós podemos já partir para a escrita da nossa introdução, nosso primeiro parágrafo. E ficou dessa forma. Na série Hilda Furacão, quando todos estavam sedentos por notícias sobre a cortesã mais comentada da cidade, o editor do jornal Trinômio admitiu que, não havendo fatos sobre ela, contaria suas próprias versões. Porque, abre aspas, a versão sempre faz mais sucesso do que os fatos. Fecha aspas. Em outras palavras, ele divulgaria o fenômeno hoje denominado pós-verdade, que, segundo a Academia Brasileira de Letras, ABL, é a informação com o potencial de, tomando como base crenças difundidas em detrimento de fatos apurados, ser aceita como verdadeira. Qual é a relação desse fenômeno com as redes sociais? E quais consequências a disseminação dele traria? Então tá aqui nossa introdução. Deixa eu comentar aqui mais por cima assim, cada uma dessas partes, porque você já sabe de onde que veio cada uma dessas partes, né? Mas vamos lá. Vamos falar primeiro da nossa contextualização. Aqui eu coloquei exatamente aquilo que eu falei. Que é a visão do editor lá do jornal, na Hilda Furacão, sobre os fatos. E os fatos, para ele, quando não os temos, são irrelevantes. O mais importante é o quê? A versão, porque ela sempre faz mais sucesso. Aqui, frase literal dele, ela sempre faz mais sucesso do que os fatos. Então, primeiro eu fiz uma breve explicação, porque eu não poderia falar só o editor do jornal na Hilda Furacão falou isso. Não poderia fazer isso. Eu tenho que lembrar sempre que quem está lendo a minha redação não sabe o que está na minha cabeça. Não sabe o que está passando na minha cabeça, o que eu estou pensando. Eu tenho que esclarecer para ele de onde que eu tirei essa frase. Então eu tenho que dar contexto para ele. Né? O contexto é esse, ó. Na série do Furacão, quando todos estavam sedentos por notícias, dando uma explicação de onde veio essa frase. Eu teria que dizer exatamente que todos estavam sedentos por notícias, porque para dizer que não havia fatos. E que não havendo fatos, o editor achou por bem contar a versão, porque aí a frase, o que deu mais, vamos dizer assim, aparência de verdade disso tudo aqui que eu escrevi foi eu ter colocado a frase de uma forma literal, né? A versão sempre faz mais sucesso do que os fatos. Fecha aspas. Então é isso. A minha contextualização está criada. Ela colocou o tema ou o assunto pós-verdade dentro de uma situação. Situação que ocorreu em um drama, em uma série. Ocorreu exatamente o fenômeno da pós-verdade. Por que eu classifico, nesse caso aqui, a opção dele contar versão e não fatos como pós-verdade e não só fake news? Porque tem todas as características de pós-verdade. Todos queriam as informações sobre ela.
Todos estavam sedentos. Então, qualquer informação que saísse ali, todos iam acreditar. Como todos, de alguma forma, gostavam dela e estavam sedentos por informações, qualquer informação que a colocasse num pedestal de heroína, por exemplo, sem ela o ser, iria ser aceita. Ponto. Então é isso. A primeira parte é a minha contextualização. Depois vem o meu tópico frasal na forma de quê? De definição do assunto, conforme a Academia Brasileira de Letras diz. Só que, claro, eu dei uma resumida, porque não iria caber no meu parágrafo. Um parágrafo que eu tenho que escrever aí com 10 linhas, por exemplo, uma redação de 30 linhas, eu vou escrever 3 parágrafos. Cada parágrafo meu vai ter que ter em torno de 10 linhas. Então, eu não poderia fazer uma definição, colocar a definição total da Academia Brasileira de Letras, porque passa de 4 linhas e não é recomendável você escrever definições, ainda que seja um testemunho autorizado, que vá contribuir com a sua redação, vai dar mais prestígio para a sua redação. Não é interessante você fazer citações muito longas, testemunhos autorizados muito longos, porque a banca pode acabar também enxergando isso de uma forma negativa. Você tem 30 linhas para escrever, você faz 5 linhas de uma definição, praticamente você só vai escrever 25 linhas. Então, 5 linhas não são suas. Então, é muito mais interessante você fazer citações, ou na forma de testemunho autorizado, fazer citações de forma mais curta. 3 linhas, assim, não passar disso. Então, aqui no caso, 3, 4 linhas estourando para redações mais longas, por exemplo. Eu coloquei aqui, em outras palavras, aqui, ó, fazendo o link da situação que ocorreu lá na série, né? Que se caracterizou uma pós-verdade. Então, em outras palavras, ele divulgaria o fenômeno hoje denominado pós-verdade, assim, esclarecendo que aquilo que foi feito na série foi uma pós-verdade. Exatamente. Eu tinha que fazer esse link para quem está lendo associar que aquilo ali foi uma pós-verdade. E a pessoa poderia não associar que tudo isso que eu acabei de falar, que o que o editor fez, de fato pode ser visto como uma pós-verdade por causa disso. A pessoa que está lendo poderia não associar. Então, eu fiz isso pela pessoa. Em outras palavras, ele divulgaria o fenômeno hoje denominado pós-verdade. Que aí vem a definição, que é o meu tópico frasal. Segundo a Academia Brasileira de Letras, ABL, toda vez que você for escrever um órgão que possui sigla, isso aqui é importante, ó, você coloca o nome do órgão em letra maiúscula e na sequência você coloca a sigla, entre parênteses, em letra maiúscula. Se a sigla original for em maiúscula. Se for só com a inicial maiúscula e o resto minúscula, então você escreve dessa mesma forma. Só a inicial maiúscula e o resto minúsculo. E assim por diante. Então, a Academia Brasileira de Letras é a informação com o potencial de, tomando como base crenças difundidas em detrimento de fatos apurados, ser aceita como verdadeira. Eu dei uma resumida, o máximo que eu pude resumir, eu resumi aí, sem perder o sentido principal. É isso. Você viu que eu tirei daqui aquela parte que diz que, por exemplo, vamos voltar aqui, ó, da definição. Toma como base forte apelo à emoção, ser aceita como verdadeira, isso, influenciando a opinião pública, comportamentos sociais. Eu arranquei isso aqui fora, por quê? Porque isso aqui é mais gordura, né? Complementa a definição? Complementa, mas o essencial é ela parecer verdade por apelar por uma emoção ou crenças já difundidas, é isso. Então, voltando. A última parte é só a minha ideia central, que eu só coloco. Eu descrevo os tópicos, 2 tópicos que eu iria trabalhar, excluindo, como disse, os exemplos. Agora, você pode estar se perguntando assim, por que eu fiz isso em forma de pergunta e não só de escrever? Porque, veja, como eu vou falar obrigatoriamente desses tópicos, eu vou ter que explicá-los. Eu achei melhor fazer em forma de pergunta. E essa é uma possibilidade legítima que você tem. Você pode tanto fazer a sua ideia central como uma declaração, como uma pergunta. Tanto faz.
Desde que, claro, essa pergunta você vá desdobrá-la, vai respondê-la nos parágrafos. Correto? Então, se você for realmente falar sobre elas, e você deve, porque senão você vai tangenciar o tema, então você pode fazer em forma de pergunta, como eu fiz aqui, ó. E por ser um texto que é uma exposição, eu preferi, claro, fazer a pergunta, porque é uma bola na marca do pênalti para você só vir responder depois, já nos parágrafos, responder exatamente essa pergunta, nos parágrafos seguintes. Concluída a minha introdução, vamos passar para o desenvolvimento. Então, eu vou planejar o desenvolvimento. Como você já deve saber, se você já me acompanha aqui há algum tempo, você já sabe que o nosso desenvolvimento ele é composto por tópico frasal e embasamentos para esse tópico frasal. Esses embasamentos podem ser tanto para o tópico frasal, como para outro embasamento que vai sustentar o tópico frasal. Então é isso. Então, qual é a primeira parte que eu tenho que pensar? Qual é a primeira parte? Meu tópico frasal. Por quê? Porque tudo gira em torno dele. Os embasamentos giram em torno do tópico frasal. Então, como eu já tenho o meu tópico frasal, não preciso me preocupar com isso. Que é, qual é a relação da pós-verdade com as redes sociais? Então vamos lá, qual é a relação da pós-verdade com as redes sociais? Como eu já tenho o meu tópico frasal, eu só tenho que transformar isso numa frase, só isso. Foi o que eu fiz, ó, mostrando qual é a relação. As redes sociais têm grande contribuição para a disseminação e perpetuação da pós-verdade. Por causa dos compartilhamentos nos feeds, ela era uma grande assim, vilã no caso da pós-verdade, porque ela, se não fossem elas, a pós-verdade ela não ia ser difundida e não ia se transformar numa pós-verdade. Ou seja, na verdade não é a pós-verdade. A mentira ela não ia ser difundida e não ia se transformar numa pós-verdade. Então é isso. As redes sociais têm grande contribuição para a disseminação e perpetuação da pós-verdade. Esse é o meu tópico frasal, na verdade. E é isso que eu vou sustentar. Eu vou pensar no meu primeiro embasamento, no meu embasamento 1 para aquela declaração. Eu pensei em quê? Em um embasamento padrão. O que seria um embasamento padrão? É mostrar só como acontece. Ou seja, o que eu preciso responder é de que forma isso acontece, ou como. Só essa pergunta, como? Como as redes sociais seria assim, ó. Como as redes sociais têm um impacto muito grande na disseminação e perpetuação da pós-verdade. É isso, é mostrar como. É só isso. Esse é um embasamento padrão. E eu pensei no seguinte, ó. As pessoas que a recebem, ou seja, recebem a mentira, distribuem para todos os seus contatos ou compartilham em seus feeds e stories, atingindo milhares de pessoas a depender do quão acessado o seu perfil é. Seu perfil, no caso, o perfil da pessoa que compartilhou, né? Foi o que eu pensei para desenvolver esse tópico frasal. É isso. Esse embasamento padrão. Só que agora eu tenho obrigação, como eu mostrei lá no meu planejamento, eu tenho obrigação de falar do quê? Dos exemplos, né? Você lembra? Eu falei que eu vou colocar como desdobramento no meu parágrafo de desenvolvimento 1. Então, o que são exemplos? Evidências. Lembre-se sempre disso. Exemplos são sempre evidências, porque ele é a especificação de uma lei, de um conhecimento, de uma afirmação mais geral. E eu pensei, como assim? Como está pedindo exemplos e não exemplo? Então eu entendo que eu preciso trazer mais de um exemplo. Então eu vou fazer uma enumeração de exemplos. O que é uma enumeração? Um empilhamento de exemplos. Não é só um exemplo. É mais de um exemplo sem nenhuma explicação paralela ali, só o empilhamento. Então eu pensei no seguinte, ó. Qual a pergunta que eu tenho que me fazer para encontrar esses exemplos? Qual sequência de exemplos demonstra isso? Por que sequência? Porque eu quero mais de um. Eu quero uma enumeração de exemplos. Qual sequência de exemplos demonstra isso? Eu faria essa pergunta direcionada para o meu tópico frasal, que foi aquele que eu acabei de mostrar lá, que as redes sociais têm participação nisso. Qual sequência de exemplos
de notícias falsas que circulam nas redes sociais e se tornaram pós-verdade demonstra que elas têm um impacto muito grande na disseminação e perpetuação da pós-verdade. Tá entendendo? Eu fiz a pergunta completa aqui para você entender. É claro que na hora que você está planejando, você não precisa fazer essa pergunta completa. Quais sequências de exemplo demonstram isso? Eu só especifiquei mais aqui para ficar claro o que isso se refere. Ou que é o impacto muito grande na disseminação e perpetuação da pós-verdade. Esse é isso ao que eu me refiro. Então vamos lá. Vamos ver as ideias que eu tive no caso de exemplos, né? Eu pensei nas teorias conspiracionistas sobre os malefícios das vacinas, na farsa da ida do homem à Lua, a teoria da Terra plana, por exemplo, áudios, textos e fotos de documentos também se espalharam para tentar provar que os números de mortes de Covid-19 eram muito menores que os oficiais. Na época da pandemia aconteceu muito isso, né? Tinha várias mensagens com fotos, documentos, tentando mostrar que os números lá dos mortos pela Covid-19 eram muito menores do que eram os divulgados, né? Os oficiais divulgados. E também a ONU, eu pensei que a ONU quer colocar chip em toda a humanidade até 2030. Essa é uma notícia que saiu muito também. Agora, por que todas essas aqui, todos esses eu considero que são exemplos de notícias falsas que se tornaram pós-verdade? Porque, por exemplo, teorias conspiracionistas sobre os malefícios das vacinas. A teoria conspiracionista ela é sempre muito aceita e acaba fazendo muito sentido muitas vezes, porque muita gente, a maioria das pessoas se empolga com uma teoria conspiracionista. Muita gente acaba acreditando nisso. Acaba acreditando. Então ela tem muito essa cara de verdade. A farsa da ida do homem à Lua é outra conspiração, teoria conspiracionista, mostrando que o homem nunca foi à Lua. Quer dizer, pode ser que você discorde disso, tudo bem, você está no seu direito. E até eu, em algumas vezes, em alguns momentos, acabei discordando disso, mas a informação que a história traz, assim, oficial, é que o homem foi à Lua. As teorias que existem na internet sobre isso, que foram muito divulgadas já, elas têm cara de verdade, mas pode muitas vezes não ser. Teoria da Terra plana, a mesma coisa, é uma teoria conspiracionista também, e por ela ter esse caráter conspiracionista, ela acaba sendo aceita. Essa questão dos números oficiais da Covid também foi outro fato que na época da pandemia foi acreditado por muita gente. Muita gente acreditou que não eram os números oficiais. Então acabou se transformando numa pós-verdade. E essa questão do chip aqui também, do chip, assim, só para ficar mais claro, eles também se basearam em uma crença que já é muito difundida graças ao quê? Aos textos bíblicos, que dizem lá em Apocalipse que vai chegar em um momento em que alguém que vai estar no poder vai implantar chips em todo mundo e vai controlar as pessoas a partir daí. Então, baseado nessa informação, e que é uma crença geral, basearam nisso para criar fake news que acabaram se transformando em pós-verdade. E todo mundo acaba acreditando. Todo mundo não, estou exagerando, mas muita gente acaba acreditando por causa desse teor de teoria conspiracionista. Entendeu? Por isso que, na minha visão, todas essas informações, todos esses exemplos se transformaram de fato em pós-verdade. Beleza, só que aqui, vamos lá. É claro que o espaço que eu tenho no parágrafo, eu não tenho condições de trabalhar com todos esses. Isso aqui foram ideias que eu levantei, né? E é a forma como você vai fazer no dia que você estiver numa prova, né? Vai lá no seu rascunho puxar ideias de exemplos. Você vai lá por lá 1, 2, 3, 4, às vezes 5, não sei. Se você tiver a ideia na hora,
Mas é claro, dependendo do espaço que você tem para trabalhar, você não vai trabalhar com todos. Então eu decidi não trabalhar com todos porque não haveria espaço. Então esse último aqui, ó, provavelmente não caberia lá, não teria como. Eu trabalhei mais com esses outros aqui. Então vamos ver como ficou o meu parágrafo escrito. Em as pessoas receberem esse tipo de mensagem e, pela aparência de veracidade que possui, distribuírem-na para seus contatos ou compartilharem-na em seus feeds e stories, atingindo milhares de pessoas, o fato é que as redes sociais têm grande contribuição para a disseminação e perpetuação da pós-verdade. Muitas foram as ocasiões em que elas serviram de passarela para o desfile de toda a sorte de conjecturas, como os supostos malefícios das vacinas, a farsa da ida do homem à lua, a teoria da Terra plana e até a sabotagem dos números reais de mortos pela Covid-19. Então temos aqui o nosso parágrafo, o primeiro parágrafo de desenvolvimento completo. Deixa eu comentar parte a parte dele. Primeiro, o meu primeiro embasamento, né, que é aquele como, né, que eu mostrei como que as redes sociais têm uma participação na mentira se tornar em pós-verdade. Porque eu expliquei exatamente aquilo que eu falei. Ó, as pessoas receberem esse tipo de mensagem. Por que esse tipo? Porque eu já mencionei no parágrafo anterior, lá na introdução, já mencionei que isso aqui é a pós-verdade. Eu já mencionei lá, diretamente. Que era um tipo de informação que era comprada pelas pessoas como se fosse real. Então, para não repetir pós-verdade, eu citei esse tipo. É um trabalho de coesão que eu fiz aí. Esse tipo de mensagem. E pela aparência de veracidade que possui, distribuírem-na em seus contatos e compartilharem-na em seus feeds e stories. Feeds e stories entre aspas. Por quê? São palavras estrangeiras. Você precisa fazer isso na sua redação. Se você for citar esse tipo de palavras, como eu não tenho palavras mais, vamos dizer assim, em português que descreva isso, que substituam esses termos, então eu preferi as palavras originais, mas como elas são de origem inglesa, eu coloquei entre aspas. Atingindo milhares de pessoas. Aqui está o meu primeiro embasamento. Eu antecipei o meu primeiro embasamento e na sequência eu trouxe o meu tópico frasal, que é a minha declaração direta de que as redes sociais têm grande contribuição na disseminação e perpetuação da pós-verdade. Foi o que eu... Lembra quando eu fiz o planejamento ainda há pouco? Eu parti disso aqui, ó. Do fato das redes sociais terem essa participação. E aí depois eu fui buscando os meus embasamentos. O meu primeiro embasamento foi a explicação de como a notícia falsa acaba se transformando numa pós-verdade, porque atinge milhares de pessoas e tem aparência de veracidade aqui, ó. E depois eu coloquei o meu tópico frasal. E na sequência, o meu último embasamento, que são os exemplos, né? Aqui, ó, muitas foram as ocasiões em que elas serviram... Elas quem? Redes sociais. Serviram de passarela para o desfile de toda a sorte de conjecturas. Deixa eu fazer um esclarecimento sobre isso aqui, ó. Passarela. Deixa eu até pegar aqui alguma marcação aqui. Passarela para o desfile de toda a sorte de conjecturas. Fazer uma observação sobre isso aqui, ó. Duas, aliás, né? Primeiro, passarela para o desfile. Por que eu usei essa expressão aí? Porque essa é uma estratégia de quando você estuda formas de ter mais vocabulário, de ter mais formas de escrever, formas mais concretas de escrever. Então, você vai se deparar em algum dia com a possibilidade de usar metáforas. Mas existem metáforas que elas são, assim, de uma certa linha de conteúdo, de certa linha de assunto. Que elas precisam ser casadas. Então, se eu falei em passarela, me referindo ao que? Aos feeds e aos stories, né?
Me referindo a, na verdade, as redes sociais como meio, né? Mas que, claro, seriam em feed, em stories. Mas a rede social que está sendo citada aqui como passarela. Então, se eu falei em passarela, é claro que eu vou citar o que acontece nas passarelas fora desse contexto, né? Por exemplo, em desfile de moda. Então, o desfile, a palavra desfile aqui, ela está muito atrelada à palavra passarela. É uma linha de assuntos, assim, é uma metáfora que ela trabalha a mesma linha de assuntos para ficar coerente. Eu não poderia falar passarela para a localização de toda sorte de conjectura. Não faria sentido, assim, não ficaria tão legal, tão expressivo como se eu usar uma palavra que é do mesmo campo semântico de passarela, que é desfile. Entendeu? Então, quando você vai estudar vocabulário, isso eu ensino. Quando você vai estudar vocabulário, você vai se deparar com a possibilidade de trabalhar com metáforas. As metáforas que têm um papel aqui não de embelezar exatamente, mas de tornar um pouquinho mais exato aquilo que você está querendo dizer. Concretizar mais. A segunda parte é isso aqui, ó. Você está fazendo um texto, a parte aqui, ó, de toda sorte de conjecturas. Você está escrevendo um texto expositivo. Ou seja, você não pode usar palavras que manifestam emoções. Tem que tentar ser o mais neutro possível. É o que se fala por aí, quem ensina a redação, fala que você usa termos de opinião, entre aspas, de opinião na redação argumentativa. Você precisa usar termos de opinião, apresentar uma opinião bem demarcada, tal. Na verdade, eu estou colocando palavras que têm cargas emotivas quando eles estão querendo dizer isso. Quando você usa palavras de opinião, você está usando palavras com cargas emotivas, que traz ali, que despertam uma emoção muito forte. Só que na redação expositiva, você tem que procurar ser o mais neutro possível. Você não pode trazer uma emoção, porque a emoção ela é tendenciosa, ela quer mudar o outro. Ela quer fazer despertar aquela emoção no outro, quando, na verdade, o papel da redação expositiva não é esse. É só informar, explicar, esclarecer um tema, um assunto. Eu não tenho o papel de querer despertar a emoção. Então, quando eu estava escrevendo essa parte aqui, na verdade, eu primeiro, no meu rascunho, eu escrevi de toda a sorte de conspirações. Ao que, na hora de escrever mesmo, eu removi essa palavra e coloquei conjecturas. Então, conjecturas são o quê? São hipóteses. É uma palavra mais neutra. Porque se eu coloco conspiração, eu estou sendo tendencioso na minha afirmação. Eu estou dizendo que é algo negativo. Eu estou afirmando que esses exemplos que foram citados na sequência, eles são negativos, se eu falo conspiração. Agora, se eu falo uma palavra mais neutra, eu não estou pendendo, não estou manifestando a minha intenção. Eu estou sendo o mais neutro possível, o que se aproxima muito de uma linguagem mais jornalística. O jornalismo, ele tenta ser neutro. Tenta, né? Claro que se fizer uma análise a pente fino aqui desse parágrafo, eu vou procurar aqui, eu vou encontrar aqui inclinação minha no que eu estou afirmando. Uma certa inclinação a querer dizer que isso é negativo. Mas eu estou tentando camuflar o máximo que eu posso com palavras neutras, como essa aqui. Então, se eu colocasse de toda a sorte de conspirações, eu ia estar dizendo que isso é negativo. E você não pode fazer isso na sua redação expositiva, jamais. Como os supostos malefícios das vacinas, aqui eu só descrevi cada um daqueles exemplos que eu encontrei. A farsa da ida do homem à lua, a teoria da terra plana e até aqui. Por que eu usei esse até? A sabotagem dos números reais de mortos pela Covid. Por que eu usei esse até? Porque eu estou citando um fato que ou está querendo dizer que, ao contrário daqueles outros, esse aqui é mais recente, ou está querendo dizer isso, ou está querendo dizer que
Até isso que não parece que era mentira, pareceu. Comparado com esses outros que têm muito mais cara de mentira do que os próprios números da Covid. Bom, feito isso, nós podemos passar para o quê? Nosso desenvolvimento 2, que também ele é composto pelas mesmas partes. Tópico frasal, embasamento 1 e embasamento 2. O que eu tenho que pensar em primeiro? Vamos ver se você já aprendeu. Em primeiro lugar, o que eu tenho que pensar? O meu tópico frasal. E o meu tópico frasal, ele, em redações com tópicos, ele já está escrito, exatamente. Já está pronto. Quais consequências sociais que a disseminação de verdades, pós-verdades, pode trazer? Então vamos lá, eu vou colocar as minhas as consequências que eu pensei logo de cara, assim, já vou colocar, porque esse parágrafo ele vai ser todo composto por consequências. Então eu vou colocar aqui nas que eu pensei. Ceticismo quanto às notícias e até à idoneidade de veículos de comunicação. Ou seja, as pessoas vão passar a ver com outros olhos as notícias, não acreditando, por causa das pós-verdade. E é isso que acontece mesmo. As pessoas passam a não acreditar mais. E até mesmo a idoneidade de veículos de comunicação. Passar até desacreditarem dos veículos que muitas vezes são tradicionais, tem uma história ali. Eles acabam sendo desacreditados por causa das próprias fake news. A resistência à vacinação por supostas ineficácias e efeitos colaterais. Aqui são algumas das explicações para as quais as pessoas podem, né? E isso acontece mesmo. Tem resistência por vacinar, né? Porque acredita que ou são ineficazes ou que elas causam efeitos colaterais. E é isso que as pós-verdades sustentam, né? Aumento de polarização política também é outro. Como foi dito lá naquele texto motivador, que o algoritmo ele acaba selecionando aquilo que você mais acessa. E se você, por acaso, acessa mais informação de um lado do que de outro, você vai acabar tendendo a ter uma opinião polarizada. Só sobre um lado e não sobre os dois. Violência contra terceiros também é outra consequência. Às vezes, aconteceu uns anos atrás de uma mulher ser morta porque foi noticiado em uma rede social que ela estava fazendo alguma coisa errada. Se não me engano, sequestrando crianças, algo assim. Quando na verdade era mentira e redundou em violência contra ela e até morte. Então, o que acontece? Essa é uma consequência. Eu poderia até citar esse caso. Mas eu optei por falar como, assim, aqui iria estender muito também, como aconteceu no parágrafo anterior, eu optei por falar somente de dois aqui, só dos dois primeiros. Dois primeiros aqui. Porque não haveria espaço para trabalhar com todos aqui. É o que vai acontecer exatamente com você quando você estiver planejando sua redação. Às vezes você pode ter até mais ideias do que o espaço permite. Só que você vai escolher nessas ideias que você teve, vai escolher aquelas que são melhores para o assunto que você está desenrolando ali, dissertando. Para mim, os melhores são esses aqui, ó, ceticismo quanto às notícias, né? Isso aqui é um impacto grande, porque se as pessoas passarem a não acreditar mais, como acontece nas informações, então, como que a história vai ser construída de alguma forma? Todo mundo vai começar a questionar os livros de história, por exemplo. E são tudo mentira, tudo balela. E a resistência à vacinação também é um ponto importante aqui para ser citado. Esses dois eu preferi deixar porque eles são um pouquinho mais polêmicos, vamos dizer assim. E o campo da polêmica não é o lugar... Redação dissertativa, expositiva não é o campo da polêmica, não é o melhor lugar para isso. Agora, eu vou pensar... Esse foi o meu... será o meu tópico frasal. Eu vou trabalhar com as consequências, né? Agora eu vou pensar em um embasamento para essas consequências, né?
eu pensei em uma evidência na forma de dados estatísticos. Assim, como que eu posso afirmar que essas consequências são reais? Eu pensei, né? A melhor forma ou é trazer um fato que aconteceu ou trazer fatos na forma de números, que são dados estatísticos. Então, eu pensei dessa forma assim, ó. Qual a pergunta que eu posso me fazer para encontrar essa evidência na forma de dados estatísticos? Quais dados estatísticos demonstram isso? Isso o quê? Que divulgações inverídicas podem aumentar a resistência à vacinação. Aqui veja bem, eu vou trabalhar com duas consequências que eu falei, não foi? Eu falei que é o ceticismo quanto às notícias e a desconfiança das pessoas para com a vacinação. Falei que vou trabalhar com esses dois. Só que eu não tenho espaço para desenrolar os dois. Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher um só dos dois. Um só. E eu preferi trabalhar com essa aqui, com a questão da vacinação. Então eu vou direcionar essa minha evidência, esses meus dados aqui, só para essa questão da vacinação. E não para o fato das pessoas se tornarem mais céticas com relação aos veículos. Eu só vou citar isso lá, mas não vou desenrolar isso. Não vou desenvolver mais isso. Vou desenvolver só esse aqui. Por uma questão de espaço. Então, qual seria a resposta? E a resposta minha, na verdade, ela é composta por duas respostas. É uma resposta só, mas que pega informações de duas pesquisas, né? Primeiro, o estudo realizado em 2018 pelo Instituto Ipsos mostrou que 62% dos entrevistados no Brasil admitiram ter acreditado em notícias falsas até descobrirem que não eram verdade. Valor acima da média mundial de 48%. Então, o que acontece aqui? Isso coloca o Brasil como um campo fértil para pós-verdade, fake news e pós-verdade. Por quê? Porque ele está acima da média mundial de pessoas que creem nessas informações. 48% acima da média mundial. Porque o número aqui é de 62% dos entrevistados no Brasil que admitiram ter acreditado em alguma mentira até descobrirem que não era verdade. Então, até descobrirem que não era verdade, 62% acreditou na mentira. Está acima da média mundial. Segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Global de Saúde de Barcelona, ISGlobal, realizada entre 2021 e 2022, mostrou que a aceitação das vacinas contra a Covid-19 aumentou no mundo, mas diminuiu no Brasil. Então, quer dizer, o Brasil ele foi na contramão da tendência mundial. Enquanto no mundo as pessoas estavam acreditando mais na eficácia e aceitando mais a vacina, o Brasil estava aceitando menos e, por certo, acreditando menos na eficácia e desconfiando mais de efeitos colaterais e outras coisas. Por que eu peguei duas pesquisas no lugar de uma? Porque primeiro eu quero mostrar que o Brasil é um campo fértil para fake news, para pós-verdade. E depois, para mostrar que, pelo fato de as pessoas no Brasil acreditarem mais nessas 48% a mais do que a média mundial em fake news e essas fake news acabarem progredindo para uma pós-verdade, isso impactou na aceitação da vacina, da Covid-19. A Covid-19 é só um exemplo. Eu peguei um exemplo mais pontual de uma afirmação mais geral, que é a aceitação para todas as vacinas. Foi citado só vacinas ali em geral. Eu peguei da Covid-19 como um exemplo dentro dessa pesquisa aqui. Foi exatamente isso que eu fiz. Então, como eu estou percebendo que esse parágrafo com essa evidência na forma de dado estatístico, ele vai ficar um pouquinho longo se eu citar essas duas, o que eu vou fazer? Eu vou abolir o meu segundo embasamento. Eu não preciso de mais um embasamento. Esse aí já vai dar conta de tudo. Ele ficou um pouquinho maior do que o normal. Então vamos ver como ficou o nosso parágrafo. A massificação desse tipo de mensagem traz alguns efeitos à sociedade, como aumento do ceticismo às notícias divulgadas e resistência à vacinação
pela crença de que estas ou são ineficazes ou trazem efeitos colaterais. Em países como o Brasil, cuja aceitação de notícias falsas é superior à média mundial em 48%, como mostra o estudo de 2018 do Instituto Ipsos, a rejeição à imunização é ainda maior. De acordo com a pesquisa realizada entre 2021 e 2022 pelo Instituto Global de Saúde de Barcelona, ISGlobal, enquanto diversos países diminuíram suas recusas à vacina contra a Covid-19, a nação verde-amarela aumentou. Agora deixa eu citar parte a parte desse desenvolvimento aqui. Primeiro, meu tópico frasal, né? Eu mencionei exatamente as duas consequências que eu disse que ia citar, que é o ceticismo às notícias divulgadas e a resistência à vacinação. As duas que eu julguei mais importante. Ou, assim, que daria para trabalhar melhor. Então, eu disse aqui, a massificação desse tipo de mensagem. Massificação por quê? Muita divulgação se tornou massiva. Então, para não repetir divulgação nas redes sociais, para não ficar repetindo esse termo, eu usei um termo diferente, por uma questão de coesão. Traz alguns efeitos à sociedade. Para não citar também consequências, de novo, que já foi citado lá na ideia central, e no tópico que foi cobrado, né, pela banca, eu citei efeitos que é parecido, é bem próximo o sentido. Como aumento do ceticismo e resistência à vacinação. Aqui, entenda, como eu vou trabalhar somente com a questão da vacinação no meu embasamento, na sequência, não faria sentido eu trazer primeiro a questão da vacinação aqui e depois falar que houve o aumento do ceticismo. Assim, não teria uma progressão temática adequada. Não teria a mesma coerência, por isso que intencionalmente eu falei primeiro do aumento do ceticismo e deixei para falar da vacinação aqui por último. Porque é com ela que eu vou trabalhar na sequência aqui, ó, com os dados. E aqui vem o meu embasamento. Em países como o Brasil, cuja aceitação de notícias falsas é superior à média mundial em 48%, como mostra o estudo de 2018 do Instituto Ipsos, a rejeição à imunização é ainda maior. Então, ó, eu linkei uma coisa com outra, tá vendo? Da forma como eu disse que ia fazer. Essa foi a razão por que eu coloquei essas duas pesquisas. Primeiro, para mostrar que o Brasil é um grande consumidor de fake news, né? Ele acredita, né? Ele transforma essas fake news em pós-verdade. E segundo, que como ele é um grande consumidor, então impactou exatamente na questão da vacina nele, ó. De acordo com a pesquisa realizada entre 2021 e 2022 pelo Instituto Global de Saúde de Barcelona, ISGlobal, enquanto diversos países diminuíram suas recusas à vacina contra a Covid-19, a nação verde-amarela aumentou. Exatamente. Eu conectei o fato de ter aumentado ao fato de o Brasil estar acima da média mundial em acreditar em pós-verdades. Aqui, nação verde-amarela. Para não citar o Brasil de novo, que como eu já citei Brasil aqui, ó, países como o Brasil. Então, para não citar Brasil de novo, eu peguei um sinônimo. Tá? Nação verde-amarela. Exatamente o recurso que eu recomendo que você faça sempre aqui. Eu menciono nas minhas correções. Você trocar por sinônimos e trocando para não ficar o seu texto repetitivo, né? Então é isso aqui, ó. O que eu tenho para comentar é exatamente isso. Agora, alguém poderia dizer assim, não, mas você falou só do Brasil, o assunto aí é global, pós-verdade ele não especificou no tema que você tinha que falar do Brasil. Não exatamente, mas aqui eu citei o Brasil como um exemplo, poderia ser qualquer outro país, entendeu? Eu só citei o Brasil aqui para dizer que poderia ser o Brasil como qualquer outro. Em países em que a pós-verdade vinga, que ela realmente acontece, que realmente ela é massificada pela propensão nessa crença, nesses países o impacto é maior, como impactou na questão da vacina, da visão sobre a questão da vacina, da Covid-19. A visão que se tem, essa rejeição. Exatamente foi para isso. Eu citei o Brasil só como um exemplo, poderia ser qualquer outro país. Esse não é necessariamente um tangenciamento do tema. Só para deixar claro.
Bom, então só para finalizar, vamos ver como ficou a nossa redação completa aqui. Na série Hilda Furacão, quando todos estavam sedentos por notícias sobre a cortesã mais comentada da cidade, o editor do jornal Trinômio admitiu que, não havendo fatos sobre ela, contaria suas próprias versões, porque a versão sempre faz mais sucesso do que os fatos. Em outras palavras, ele divulgaria o fenômeno hoje denominado pós-verdade, que, segundo a Academia Brasileira de Letras, ABL, é a informação com o potencial de, tomando como base crenças difundidas em detrimento de fatos apurados, ser aceita como verdadeira. Qual é a relação desse fenômeno com as redes sociais? E quais consequências a disseminação dele traria? Em as pessoas receberem esse tipo de mensagem e, pela aparência de veracidade que possui, distribuírem-na para seus contatos ou compartilharem-na em seus feeds e stories, atingindo milhares de pessoas, o fato é que as redes sociais têm grande contribuição para a disseminação e perpetuação da pós-verdade. Muitas foram as ocasiões em que elas serviram de passarela para o desfile de toda sorte de conjecturas, como os supostos malefícios das vacinas, a farsa da ida do homem à Lua, a teoria da Terra plana e até a sabotagem dos números reais de mortos pela Covid-19. A massificação desse tipo de mensagem traz alguns efeitos à sociedade, como aumento do ceticismo às notícias divulgadas e resistência à vacinação pela crença de que estas ou são ineficazes ou trazem efeitos colaterais. Em países como o Brasil, cuja aceitação de notícias falsas é superior à média mundial em 48%, como mostra o estudo de 2018 do Instituto Ipsos, a rejeição à imunização é ainda maior. De acordo com a pesquisa realizada entre 2021 e 2022 pelo Instituto Global de Saúde de Barcelona, ISGlobal, enquanto diversos países diminuíram suas recusas à vacina contra a Covid-19, a nação verde-amarela aumentou. Essa é a nossa aula. Espero que você tenha entendido bem aqui como distribuir aqui os tópicos nos parágrafos. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vou ter o maior prazer em responder as suas dúvidas aqui, ou até, dependendo da dúvida, fazer uma nova aula esclarecendo mais essa dúvida, assim, aprofundando mais nela, né? Aqui no meu canal você encontra tanto aprofundamento de assuntos em aulas completas como essa, como dicas mais rápidas também. Então é isso. Se Deus quiser, te vejo numa próxima. Até. Tchau, tchau.